Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.154 dólares. E hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento para vocês. Vou começar aqui do 4 horas, mostrando que o Bitcoin continua dentro da nossa bullish falling wedge. E depois vou utilizar alguns indicadores de sentimento aqui para a gente identificar melhor qual é a real tendência do Bitcoin. Vou usar o TRDR, vou usar o Crypto Fear and Greed, o Funding, além, é claro, de dar uma olhada nos futuros do S&P hoje e o que o Bitcoin fez em relação a eles, ok? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, começo aqui no 4 horas, na BitMEX, relembrando vocês quais são as duas possibilidades que eu encaro para fazer uma compra de qualquer ativo quando eu olho um gráfico de 4 horas. Para começar, quando eu estou olhando um gráfico de 4 horas, eu penso em compras de swing trade. São compras aí que eu vou ficar, se eu comprar, dias ou até mesmo semanas comprado. E para mim, há duas possibilidades. Primeiro, uma compra pela análise técnica, que necessariamente vai ser uma compra com ativo em tendência de alta. Não é o que a gente vê agora, tá bom? O que eu vejo agora aqui, apesar de não ser uma tendência de baixa muito bem definida, o que a gente tem aqui é sim um viés baixista, tá? Pois todos os meus indicadores aqui estão acima do preço e servindo como resistência. Os primeiros, que vocês já conhecem, são as médias exponenciais 34,72, a minha nuvem de Shimoku e o ponto de controle, tá? Enquanto o preço não ultrapassar essa região aqui dos 9.300, eu realmente não tenho como pensar em comprar, pela análise técnica, o Bitcoin, na minha opinião, tá? Mas eu não trabalho só com análise técnica, né? Eu também trabalho muito com análise de sentimento. E eu sempre tento interpretar se o que a gente está vivendo pode ser uma acumulação para aí sim fazer compras muitas vezes próximas aos fundos, né? E, nesse caso, será que a gente está tendo uma acumulação? Caras, eu ainda não enxergo assim. Por quê? Porque o nosso funding ele continua verdinho aqui, ele não ficou vermelho em nenhum momento dos últimos dias. E B, o nosso Crypto Fear and Greed continua em ganância no nosso Bitcoin Tools e continua aqui num valor neutro ali dos 44, um pouquinho de medo aqui no Crypto Fear and Greed Index que a gente está mais acostumado. Ou seja, para eu realmente pensar em acumulação, eu quero ver duas coisas acontecendo. A, aqui ficando vermelho e B, aqui fazendo novas mínimas, abaixando ali de 37. Aqui, por exemplo, voltando para o medo, tá? Eu realmente quero ver o mercado ficando um pouco mais pessimista. Pois eu acredito que muito desse otimismo tá vindo das altcoins, né? Altcoins que continuaram a queda e hoje estão basicamente todas aí no vermelho, com destaques negativos, por exemplo, para VET caindo aí 10% e para Link caindo 8,38%. Eu realmente acho que para a gente pensar em acumular o Bitcoin e até mesmo as altcoins, a gente precisa ver uma lavada um pouco maior do mercado de muito dinheiro que entrou agora num FOMO, não no Bitcoin, mas nas altcoins em si, correto? Então eu ainda não vejo esse medo para acumular Bitcoin no 4 horas, ok? Porém, se a gente realmente demonstrar força e romper essa zona aqui, dos 9.300, a situação pode mudar e aí sim a gente pode começar a ter situações boas perspectivas para comprar o Bitcoin e manter ele por mais tempo. No momento eu ainda não enxergo assim, correto? Se eu abaixar um pouquinho aqui para 1 hora, eu vou poder desenhar também um padrão gráfico aqui, tá? Para mim, a gente, além dessa nossa bullish falling wedge no 4 horas, a gente também pode desenhar essa bandeirinha ou uma bearish rising wedge aqui em tempos gráficos menores. Então, para uma confirmação da baixa, eu também estaria de olho para o mesmo ponto que eu falei com vocês, tá? Um rompimento, no último vídeo, um rompimento dos 9.100 aqui, um fechamento de candle forte aqui, para mim seria muito prejudicial ao preço e faria provavelmente a gente testar esses fundinhos ali lá em 9.000, talvez até mais abaixo, ok? Lembrem-se, investidores, a gente está num momento aí que o preço tá para tomar um rumo, digamos assim. E a gente espera um movimento muito forte nos próximos dias por alguns motivos, tá? Primeiro, a gente tem sim um open interest bem elevado, tá? Como vocês podem ver aqui nessa consolidação nos últimos dias e semanas, a gente está vendo um aumento significativo do open interest.
não só aqui na Binance Future que eu estou olhando, mas também na BitMEX, correto? Então, se o Open Interest está muito elevado, é um sinal de perigo, é um sinal que provavelmente a gente vai ter movimentos voláteis, pois quando as baleias identificam que tem muitos contratos abertos, para elas é vantajoso fazer o mercado ter essa volatilidade para estopar e liquidar essas pessoas, ok? Lembrando para vocês que amanhã tem vídeo sobre o Open Interest, tá? Amanhã às 9 horas da manhã eu vou postar um vídeo da série Indicadores, mostrando aí, além da teoria, 4 maneiras que eu utilizo o Open Interest para fazer as minhas operações. Continuando falando do Open Interest aqui, já chegando um pouquinho mais no curto prazo, né? O que a gente consegue enxergar no Open Interest nessa subida que a gente está fazendo aqui, né? Nessa bandeira que eu desenhei para vocês no 1 hora. Caras, eu consigo enxergar claramente o Open Interest caindo, né? E lembrem-se, o Open Interest caindo numa tendência não é bom para essa tendência, tá? Então eu realmente não encaro isso como uma forte tendência, mas sim eu encaro como uma correção dessa pernada de baixa que a gente teve aqui até quase os $9.000, né? E ela sim aumentou o Open Interest. Então lembrem-se, a gente sempre quer ver o Open Interest aumentando com a tendência confirmando ela. No nosso caso aqui está muito claro que a tendência que o Open Interest está aumentando é esta tendência de baixa, ok? Obviamente, repito, se a gente vier aqui e conseguir ultrapassar essas zonas de resistência ali nos 9.300, né? É uma zona também que a gente sabe que tem muita gente presa aqui, aí sim a gente tem que voltar a olhar para cima, tá? Enquanto isso não acontecer, eu realmente acho muito arriscado a gente pensar em compras nesse momento. Mas por que será que, mesmo nessa situação não muito boa, o Bitcoin está subindo? Cara, eu vejo 2 principais motivos. Primeiro, a gente teve muita liquidação nessas quedinhas que a gente teve ali até os $9.000, tá? E para mim, era realmente necessário, né, o preço subir um pouquinho para quê? Para liquidar pessoas também para o outro lado. E é o que a gente fez, né? A gente já teve muita liquidação nesse teste dos 9.200, depois quando rompeu, e ontem, de noite, uma liquidação bem grande aqui, não só na Binance Future, mas nas outras exchanges também. Nessa região, quando a gente testou ali quase os 9.250, tá? Então, é natural, tá? É natural que depois de um grande movimento, o preço consolide assim mesmo, para fazer muitas pessoas desistirem do short e até mesmo estopar e liquidar muitas delas que acabaram shortando em locais ruins, correto? Um ponto aqui positivo da análise de sentimento seria o long short ratio e o que ele está fazendo nessa consolidação, tá? O long short ratio indiscutivelmente está caindo nessa consolidação, o que seria algo positivo, tá? Mas eu não encaro isso como algo muito positivo, eu encaro como algo mais neutro, tá? Porque se a gente for analisar aqui em prazos maiores, vocês vão poder enxergar que mesmo essa quedinha que a gente está tendo nos últimos dias, ainda configura para a gente um valor elevado do nosso long short ratio. Como vocês podem ver aí, à esquerda, a gente está em 1.15, ou seja, para cada short tem 1.15 longos. Então, detalhe, se o nosso Open Interest está lá em cima, a gente espera um movimento muito forte. Tipicamente, esse movimento muito forte pode acontecer para o lado que tem mais gente posicionada, né? Então, eu sim encaro como uma situação aí perigosa para o Bitcoin e que, se o preço começar a cair, perder ali a região dos 9.100, a gente pode ter uma continuação dessa queda para estopar e liquidar muitas pessoas que estão em long. Tem mais gente em long agora no mercado, beleza? Porém, se a gente continuar essa alta, romper os 9.300 e continuar vendo aqui o long short ratio caindo, caras, aí sim seria um ótimo sinal, seria um sinal de reversão na tendência e um sinal que a gente pensaria em começar a acumular o Bitcoin, tá bom? No momento, eu não vejo que tem muita coisa para fazer, apenas esperar se a gente vai conseguir romper esses fundos em 9.100 ou se a gente vai conseguir ir lá e recuperar os 9.300, tá bom? Para onde romper com volume, com confirmações de fechamento, eu realmente acredito que deve definir a nossa tendência e o Bitcoin deve fazer um movimento bem forte, tá bom? Então, muito cuidado, eu não estenderia muito meus stops nesse movimento, se a liquidação está próxima, realmente repense aí os stops, porque a gente tá com certeza para fazer um movimento bem volátil. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aí do Bitcoin. Por fim, eu vou falar um pouquinho dos futuros e o que aconteceu com o Bitcoin em relação a ele hoje, né? Hoje a gente viu que os futuros continuaram subindo, né? Fazendo novas máximas aí dos últimos dias. E o Bitcoin não subiu, né? O Bitcoin ele tá constante ali próximo dessa região dos 9.160.
e não subiu hoje, diferentemente dos futuros. Ou seja, realmente isso está mostrando, os futuros do S&P, né? Isso está mostrando para mim que o Bitcoin ele não está tão forte, tá? Mesmo com os futuros indo lá e fazendo novas máximas, o Bitcoin não está conseguindo romper e passar dos 9.300. Se os futuros continuarem subindo, eles podem levar o Bitcoin a continuar subindo? Com certeza pode, mas eu estou encarando essa correlação aí, não muito evidente que ele teve hoje com essa alta dos futuros, como um sinal de fraqueza, tá bom? Então, eu realmente não enxergo assim uma situação muito positiva no Bitcoin, mas eu vejo que se o nosso grande movimento conseguir romper os 9.300, a gente realmente vai ter que começar a olhar para cima, pois a gente está próximo de uma decisão e essa decisão com certeza pode acontecer para cima. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. Espero que essa análise lhe tenha sido útil. E é isso aí. Um forte abraço.